né? Para aqueles que porventura ainda não me conhecem, eu também trabalho com as crianças. E eu ensino para as crianças que nós somos soldados. E como soldados, nós não podemos negar de estar à frente do campo de batalha. Nós não podemos recusar. E antes de não recusar, nós temos que nos apresentar preparados. Então, como é que eu diria não, se é algo que eu ensino? Se é algo que eu prego? Então, eu sou permanentemente desafiada. E isso fica para cada um de nós. Que bom que nós sabemos e temos a plena consciência de que somos pequenos, de que não podemos, de que não sabemos, mas aquele que nos chamou e que não chama capacitados, mas chama para capacitar, até para que o homem não se ensorbebeça. Se é que eu falei corretamente. É assim que ele faz. E então, no decorrer das semanas, eu fui viajar, fui ver minha família no Brasil. E quando cheguei, evidentemente, eu já, desde que o pastor me disse, eu já comecei, é o temor, né? Eu digo para as crianças, eu ensino sempre para as crianças que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E temer, eu digo, é ter medo, mas não é ter medo de qualquer forma, é um medo piedoso. O que é um medo piedoso? É quando eu não vou cometer erros porque eu temo aquele Deus, eu quero agradar aquele Deus, eu quero fazer certo, eu quero aprender dele, para que dele, na instrução dele, eu faça conforme a vontade dele. E então, buscando, eu fui em outros textos e eu estudei e eu mergulhei na palavra nesse outro texto, mas e orando, claro, e buscando do Senhor a resposta. Há cerca de 2 semanas ele mudou tudo e ele mudou e eu falei: Senhor da glória, como assim? Está se aproximando. E então tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo, você deixa aí? Porque como hoje nós vemos conversando no carro e o pastor ensinando, né? Que a gente vai conversando e a gente vai recebendo as instruções, foi armazenado tudo aquilo que foi estudado. Então, na boa hora, o Senhor vai usar. Mas ele me leva para um outro texto ao qual eu fui desafiada. E nessas 2 últimas semanas, orando, estudando e buscando, e havia coisas que eu não conseguia entender, e havia coisas que eu não conseguia assimilar, porque eu digo que quando eu abro a Bíblia, assim, é como se abrisse, mas tinha pontos que eu não conseguia entender, e eu orei ao Senhor para Ele me dar graça, para eu entender e transmitir com a autoridade que só a palavra tem e dá, a palavra genuína dele, que não fosse nada de mim e nem do meu entendimento. E ele só revelou alguns pontos hoje. E eu tenho uma palavrinha que eu até tenho tentado não usar tanto, mas é desafiador, irmãos. É desafiador, porque o Senhor vai falar conosco, assim como Ele falou, Ele vai falar com cada um de nós, e nós vamos então falar, nós vamos ouvir a voz de Deus através da palavra do Senhor que está em João capítulo 5, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 5, verso 1, uma passagem extremamente conhecida, pregada nos púlpitos das igrejas, pregados nos cultos infantis, mas hoje o Senhor me dá uma outra porção. A cada vez Ele dá uma porção, e hoje não foi diferente. Amém?
Vamos ler então? Nós vamos ler do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 15. E depois nós vamos, pouco a pouco, aprender e ouvir aquilo que o Senhor quer nos dizer. Amém? Eu até fiz um rascunhozinho, mas foram tantos, então nós vamos sempre seguir. Na minha Bíblia, não sei como está na versão de vocês, a minha está assim: a cura de um paralítico de Betesda. Na minha Bíblia, então, diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Que bom, tem ali ajuda. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois disso, encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Aleluia, glórias a Deus. Santo é o Senhor. É bem verdade que no período que eu fui estudando, eu fui me alimentando e eu fui buscando recursos para várias informações. Alguém me deu. Amém, pastor. O Senhor me dá o sinal. Então, a palavra começa. Eu só vou precisar do pessoal do retroprojetor. Bom, tem bem aqui na minha frente. Nós vamos seguindo versículo após versículos e, de repente, algumas outras passagens eu vou precisar da ajuda, amém? Depois disso, havia... Então, 5:1 de novo, nós vamos versículo por versículo. Depois disso, havia uma festa... entre os judeus. Depois disso, que, irmãos? Depois disso, a palavra disse, depois de o Senhor Jesus ter andado da Judéia, Galileia, da Galileia, Judéia, e passando por toda essa região, o que ele fazia? Ele pregava a palavra, ele curava as pessoas, ele transformava vidas. Então o ministério do Senhor, ele vem para nos ensinar o caminho, a palavra. E ali, depois de tudo isso, desse percurso, ele sobe, então, para uma festa.
embora tendo passado por diversas regiões, sendo confrontado com várias situações, com pessoas com N problemas, pessoas com várias realidades, com dificuldades, divergências na vida, ele respeitava a lei. Ele então passa, opera milagres e maravilhas e ele sobe para a festa. Então ele respeita a palavra, ele é a própria palavra e ele nos dá o exemplo da obediência à palavra o tempo todo. Ele também nos ensina que, respeitando a palavra, ele não está longe daqueles que estão passando por dificuldades. Porque ele subiu para ir a uma festa. Ali em Jerusalém havia uma festa, não se sabe qual era. Podia ser a dos tabernáculos, podia ser a da Páscoa, podia ser, mas a Bíblia não fala. Então nós não vamos entrar. Talvez, provavelmente, pelo que eu estudei, podia ser a dos tabernáculos, provavelmente, não é? Mas nós não vamos falar aquilo que nós não temos apoio. Amém? Então eu aprendo que, embora o Senhor tenha subido para a festa, ele ainda assim, ele vai olhar para um outro grupo de pessoas. Porque nessa passagem não existe apenas os que estão na festa, existem outros grupos de pessoas. E isso vai nos dizer. Ora, no verso 2, por favor. Em Jerusalém, ali aonde havia uma festa e haviam pessoas que vinham de longe para festejar, vinham pessoas de longe para comemorar, para agradecer, para glorificar ao Senhor, pessoas que estariam ali reunidas, se era do tabernáculo, eles ficavam pelo menos uma semana. Então, naquele ambiente, mesmo estando naquele ambiente, ele está atento a tudo o que se passa ao redor. Onisciência. O Senhor sabe todas as coisas, ele tem todo o poder. E ali no verso 2 está dizendo que em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque. Prestem bem atenção. Esse tanque chamado em hebreu Betesda. O termo, eles dão outros nomes também, não vou entrar nisso, não é nisso que o Senhor colocou no meu coração, mas o termo Betesda traduzido, Casa das Misericórdias. Que interessante, eu já tinha lido, eu já tinha estudado esse texto, não em tanto profundidade, mas eu já tinha estudado, eu nunca tinha tentado. Lá no Brasil, para quem vem do Brasil e sabe, Casa das Misericórdias são os hospitais, os grandes hospitais que nós temos lá no Brasil, para quem vem de lá. Amém? Esse tanque, então, de Betesda, tem uma particularidade. Aqui fala de uma particularidade desse texto. O qual o quê? O tanque. Tem 5 alpendres que lutam no decorrer dos últimos dias, para eu ter o entendimento do que era um alpendre, que luta para eu entender aquilo que o Senhor queria dizer a respeito desse alpendre. É glorioso. Neste alpendre, verso 3, eu já volto para o 2. Nestes alpendres. Deixa eu ler o verso 3. Nestes jazia, ficava, estava, permanecia grande multidão de enfermos. E ainda vai dizer quais eram eles. Os enfermos eram cegos, coxos e paralíticos. Mas a revelação que o Senhor me dá aqui no verso 2, se puder pôr o 2 de novo, e é glorioso, mas é muito poderoso, é muito forte.
Esse tanque, por nome Betesda, tem 5 alpendres. Nestes 5 alpendres jazia, ficava, estava, permanecia muitos enfermos, doentes, pessoas que vinham de toda parte, todo lugar eles vinham e eles se reuniam, eles estavam ali, naquele lugar. E quando eu vou meditando na palavra e falo, Senhor, tantos doentes, tantos enfermos, tantos cegos, tantos coxos, tantos paralíticos, e o Senhor vai falando, os alpendres, aqueles espalhados, são como os que estão no mundo, perdidos, sem direção, sem uma luz que ilumine. Eles estão ali reunidos, diferente de nós hoje, porque hoje nós estamos aqui na casa do Senhor e Ele também vai ter uma palavra específica para nós. Mas quando naqueles alpendres tinham aquelas pessoas doentes, calejadas pelas dificuldades, pessoas que nós não podemos esquecer que estavam muito perto de Jerusalém, onde havia uma grande festa, haviam pessoas festejando, haviam pessoas que tinham muitas razões para adorar a Deus, mas logo ali perto, naquele tanque espalhado, antes de chegar ali, naquele tanque, tinham doentes de toda a sorte, e esses alpendres, o Senhor fala para mim, eles rodeavam, eram como varandas que rodeavam uma casa. É isso que Ele pôs no meu coração, porque para eu chegar numa casa tem área, mas para eu entrar numa casa tem porta, aleluia, e a porta que o Senhor abre, é Ele, a porta que aqui Ele colocou no meu coração. Coloca para mim, João 10:7, por favor, aleluia, santo é o Senhor. Aonde havia doentes, aonde pessoas espalhadas com doenças de toda sorte, Ele fala assim, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta, aleluia. Então, todo aquele que se encontrar enfermo, não importa qual é a sorte da enfermidade ao qual você está sendo confrontado, o Senhor Jesus diz, eu sou a porta, e não precisamos de mais nada. A realidade daquelas pessoas era uma realidade de tristeza, de desesperança, e naquele lugar provavelmente fétido, naquele lugar onde não tinha higiene nenhuma, onde naquele lugar pessoas estavam desesperançadas. Por quê? Porque não havia esperança naqueles alpendres, até que a porta possa ser aberta. Coloca para mim João 10:10. Santo é o Senhor dos exércitos, aleluias. Aqueles doentes, irmãos, provavelmente muitos deles, até chegarem ali, foram enganados. Eles foram talvez enganados pela medicina, eles foram enganados pelos curandeiros, eles foram enganados por tantas pessoas e se amontoavam ali. E muitas vezes essa palavra João 10:10 é enganada. As pessoas a traduzem de forma enganosa, e os pastores estão aqui e podem nos explicar depois, se assim tocar no coração deles com mais detalhes. Mas a palavra que vem ao meu coração é: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso é o ladrão que conta mentira para aqueles enfermos, que os aprisionava naquele lugar onde eles estavam. Esse é o ladrão que é usado para contar
mentiras para as pessoas, para que as pessoas permaneçam nesse lugar de tristeza, de sofrimento, de muita angústia e dor. Porém, até que eles passem pela porta. Aleluias! Santo é o Senhor. Mais uma vez, o verso 3, coloca para mim. Santo é o Senhor. Nestes lugares, nestes alpendres, até passar pela porta, encontrava-se uma multidão. E eles esperavam o quê? Eles esperavam o movimento das águas. É muito interessante, porque quando a gente vai estudar, a gente entende que podia, e os pastores novamente têm toda a liberdade depois de retificar. E eu tive muita dificuldade, se é que é essa palavra, com essa passagem, de entender. E talvez o Espírito do Senhor vai revelar o coração de cada um de nós, amém? Eles tinham uma esperança. Havia uma esperança. Porque, segundo o que eles tinham ouvido e entendido, o que acontecia ali naquele lugar de tempos? O 4 para mim, por favor. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. Os religiosos da época provavelmente não aceitavam isso. Talvez por isso que eles nunca iam até lá. Mas quando o Senhor Jesus, ele tem, e logo aqui ele vai ter um encontro com esse homem, ele vai nos mostrando no decorrer da nossa vida, passo a passo. As pessoas enfermas, elas foram e acabaram se ajuntando naquele lugar de tristeza, de muita dor e sofrimento. Até que eles tiveram a esperança de uma porta. A porta se abriu e a porta é o Senhor Jesus. Amém. Ele é a porta. Aqui nós vamos também na nossa vida passar por alguns processos. E essa água, para mim, representa mudança de vida, esperança. Então, aquele que estava doente, ele então, amontoado, recebe a oportunidade de passar pela porta. Passando pela porta, ele entende que vai precisar descer as águas batismais para consolidar uma confissão de fé. Aleluia! Coloquem para mim, por favor, Mateus 8. Eu não sei se eu escrevi direito. Coloca 8:3, mas eu acho que não é isso não. Por favor, 31, 8:3. Coloca, por favor. Sim, é 8:3. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. No mesmo instante, ficou purificado da sua lepra. A partir do momento que uma decisão é tomada e que cada um dos que vão descer as águas batismais aceitaram o Senhor, quando vocês descem pecadores. Quando vocês sobem limpos. Glórias ao nome do Senhor. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Que glória, que poder. Um Deus soberano que deu a vida por cada um de nós. Hoje vocês estão aqui, que alegria. Ontem fomos nós, amanhã serão outros que estarão, porque
noite a gente vem na igreja, tá cheio de poder. Chega segunda-feira que você está confrontado com algumas realidades, dá uma balançada e fala, Senhor, não é assim? Ou talvez é só com a irmã Silvana, talvez essa particularidade aconteça só comigo. Vamos lá no verso 5. E estava ali um homem, estava ali aonde? Ainda estava lá atrás, ele estava ainda no alpendre, amém, irmãos? Eu já até podia parar a pregação e entregar, mas eu gostaria de entregar mais alguns pontos que o Senhor colocou no meu coração, amém, igreja? E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. A Bíblia não fala se fazia 38 anos que ele estava ali, nós não podemos falar. Diz que há 38 anos ele estava enfermo. E depois ela também vai dizer que provavelmente a origem dessa enfermidade era pecado. Mas vamos lá, vamos seguir. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. O Senhor Jesus tinha ido para a festa. Mas ele, mesmo se alegrando com os que se alegram, ele não negligencia os tristes. Ele não negligencia os necessitados. Ele não negligencia os desesperançados. Como havia lá naquele lugar. Santo é o Senhor. E a palavra de Deus vai dizer no verso 6, por favor. E Jesus, vendo ele deitado e sabendo que estava naquele estado havia muito tempo. Vamos pôr uma vírgula aqui. O Senhor Jesus, cumpridor da lei, por quantas e quantas vezes ele tinha entrado por aquela porta? Por quantas vezes o Senhor Jesus já tinha visto aquele homem naquele lugar? Então, nós muitas vezes podemos perguntar, mas se já havia visto a dor daquele homem, por que então, que quando assim que o viu pela primeira vez já não transformou? Porque de novo, irmãos, assim como na vida daquele homem, na nossa vida, tem uma regrinha que chama processo. Nós precisamos passar pelo processo. Nós precisamos passar para que nós sejamos transformados pelo Senhor. Eu costumo dizer que na minha simplicidade a musculatura da fé seja exercitada. Assim como vocês vão na academia para ter músculo, para afirmar, para saúde, e isso é super, é muito bom. O Senhor Jesus permite lutas e permite lutas ainda mais longas para que nós sejamos fortalecidos. E em que o servo dele é fortalecido? Na palavra. Santo é o Senhor. E ele vendo aquele homem, e não apenas vendo, mas sabendo, porque ele sabe o que cada um de nós está vivendo. Eu não sei, eu sei da minha luta e posso dizer que a esse momento o barco está com ondas muito fortes e está balançando muito. Mas essa é a minha? Eu não sei o nome da sua, mas eu sei que ela causa dor. Eu sei que ela causa tristeza, em alguns momentos desesperança, achando que está tão forte e que não vai acabar. Mas o Senhor que começou a boa obra, aleluia! Ele é fiel para terminar e está conosco no processo, porque Ele diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação. Não há o que temer. Aleluia! Porque a carapaça do mundo, aquilo que o mundo nos apresenta, faz a gente pensar que às vezes que é mais forte do que o poder do nosso Deus. E aquele que ainda não teve encontro com Jesus fala assim: fala que serve a Deus, cadê o Deus dela? Cadê o Deus dele? Olha a prova, essa prova não passa. Faz 1 ano, faz 2, faz 10, faz 38 anos. E essa luta continua, mas o Senhor que sabe todas as coisas, Ele estava vendo aquele homem como Ele vê a cada um de nós em casa, no trabalho, na escola, na universidade, aonde quer que nós estejamos, o
Senhor nos vê. E isso é causa de termos muito temor, porque tem muita gente que acha que Deus só vê aqui dentro da igreja. Muito cuidado. Santo é o Senhor. Meu Deus! O Senhor Jesus vai e faz uma pergunta para aquele homem. E é tão glorioso quando a gente estuda a palavra e medita na palavra, porque a gente vai falando com o Senhor e vai orando. E eu respondi para ele o que eu precisava. Eu disse a ele o que eu precisava. A cada um de nós hoje. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava, e que este estava neste estado havia muito tempo, diz: queres ficar são? Uma pergunta óbvia. Jesus não é o homem que encontra com Jesus, né? A gente fala assim, às vezes, né, por ignorância. Eu, pelo menos, dizia: eu tive um encontro com Jesus. É o Senhor que me encontrou. Foi Ele que encontrou a cada um de nós, e cada um em uma realidade diferente. Não é verdade? E Ele pergunta para o homem: queres ficar são? O enfermo, aquele aleijado, paralítico, sem esperança nenhuma, qual era a resposta mais óbvia? Agora eu quero. E nós falamos assim, mas é óbvio. Mas quando muitas vezes o Senhor Jesus fala: você quer ficar são? Você fala: mas tá até doendo, eu estou até sofrendo, mas eu estou numa zona de conforto, não quero não. Deixou aqui. Nós temos que tomar muito cuidado com algumas posições que nós vamos tomando no decorrer da nossa vida. Nós temos que tomar muito cuidado com algumas respostas, com alguns comportamentos que nós vamos tendo no decorrer da nossa vida. O Senhor Jesus o viu, o encontrou deitado, imobilizado, provavelmente, aleijado, dependia de alguém, e pergunta: quer ficar são? Ele não explica diretamente, porque é como nós, ele vai dar uma resposta que aos olhos humanos não teria razão de estar ali. O enfermo responde ao Senhor: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Esse homem, no decorrer, no processo, ele foi ferido, ele foi criando raízes de amargura, porque ele se sentia sozinho. Provavelmente ele tinha alguém que o levava pela manhã e que o buscava à tarde, ou então naquele mesmo lugar, naquele tanque sujo, fétido, eles encontraram um meio de permanecer. Assim é na nossa vida muitas vezes. Quando o Senhor Jesus traz uma palavra: você quer ficar são? Você fala: Senhor, mas me aconteceu isso, me feriram, não me ajudaram da forma com que eu esperava, me distrataram, me humilharam, me ofenderam, me trouxeram tanta tristeza. Eu não consigo sair deste lugar em que eu me encontro. E o Senhor Jesus ouviu, Ele tomou tempo para ouvir, porque Ele toma tempo para nos ouvir. Muito importante nós nos colocarmos na presença do Senhor e abrirmos o nosso coração a Ele e não a outrem. Temos que saber a quem abrimos o coração. Não é a todos, não são todos que podem ouvir, porque cada um tem as próprias situações. Santo é o Senhor. Aquele homem, no decorrer
de todos aqueles anos, foi criando resistência. Aquele homem, como nós vamos criando algumas resistências com relação a algumas pessoas. E vamos nos fazendo de vítima, vamos fazendo de tal forma que nós nos escondemos atrás da tristeza, da amargura e vamos dando desculpa para não responder: sim, eu quero ficar são. Sim, eu quero ser liberto dessa amargura que já me acompanha há tantos anos. Sim, eu quero ficar liberto dessa mágoa que eu carrego em meu coração há décadas. E isso me impede de prosseguir. Santo é o Senhor. E o nosso Deus tomou tempo para ouvir. Até que o Senhor é maravilhoso. No verso 8, Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Santo é o Senhor. Levanta. É como se dissesse: ok, eu já te ouvi, você já se lamuriou, agora para de graça, levanta e anda. Aleluia! Santo é o Senhor, bendito seja. Logo o homem ficou são. É instantâneo, irmãos. Foi instantâneo. Santo é o Senhor. Há poder no nome do Senhor Jesus. Aleluia! O nome que é sobre todo nome. O nome que muitas vezes nós não honramos. O nome que muitas vezes nós não nos prostramos. Nós não reverenciamos. Há poder no nome do Senhor Jesus. Aleluia! Logo aquele homem ficou são, tomou sua cama e partiu. E aquele dia era sábado, então eles guardavam o sábado. Aquele homem ficou tão feliz com aquela cura maravilhosa. E ele sai dali. Ele sai daquele lugar, porque nós temos que sair daquele lugar mesmo. Nós temos mesmo que sair daquele lugar onde nós estávamos. Mas aí vem alguns alertas para cada um de nós. Santo é o Senhor. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Irmãos, santo é o Senhor. Tanta gente viu aquele homem tantos anos, provavelmente, e não fizeram nada. Não contribuíram em nada para que a vida dele fosse transformada. Mas quando o Senhor Jesus entrou na vida dele, aí o viram, aí o enxergaram e diz: mas como assim? Agora você vai na igreja? Agora você vai ser crente? Sério? Mas você não foi criado assim? Mas você não foi ensinado assim? Eu preferia você lá no mundo. Eu preferia você lá junto com os outros enfermos. Como assim que agora então esse Jesus vem e muda? Não, mas aqui nós temos costumes. Não, mas aqui nós temos uma outra forma de fazer. Santo é o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ele respondeu-lhes. Respondeu a eles. Respondeu-lhes. Plural. Não foi um apenas. Terão muitos que chegarão a cada um de vocês e vão contestá-los. São muitos os que chegam até a nós, tentando tirar a nossa fé. Tem muitos que, durante o caminho, vão se opor ao operar do Senhor Jesus na nossa vida. Mas aquele de novo que prometeu e que começou, Ele é fiel. Aleluia! Santo é o Senhor.
favor. Aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. No 12 perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? Interessante. Aquele homem, tendo vivido coisas terríveis, tendo sido curado, ele não sabia quem era ainda Jesus. Ele ainda não sabia o poder daquele homem. Ele estava feliz, ele havia recebido uma grande bênção, mas ele ainda não sabia quem era Jesus. Nós temos que tomar muito cuidado para não recebermos bênçãos e ficarmos perdidos longe de Jesus. Nós temos que tomar cuidado de não receber as bênçãos e ficarmos longe daquele que é capaz de fazer todas as coisas. Precisa-se investir tempo para conhecê-lo. Precisa-se tomar tempo para aprender dele. Aleluia! Não dá para viver de receber bênção, volto para casa, recebi bênção, vou para outro compromisso. Não é assim que o Senhor, não foi para isso que Ele nos chamou. Santo é o Senhor. Bendito seja. O 13 diz que o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus também se havia retirado. Em razão daquele lugar haver uma grande multidão. Interessante. O Senhor Jesus, compadecendo-se daquele homem, sabendo que aquele homem tinha estado enfermo por tantos anos, dirigiu-se a ele. Mas tinham tantos outros. Assim como nós estamos em tantos hoje, nós somos bastante numerosos, o Senhor Jesus também pode chegar a cada um de nós. Você quer ser curado? Bendito seja o nome do Senhor. Mas tem que tomar um passo que o próximo versículo vai nos orientar. Não dá para prostar e ficar só querendo. Todo desejo também tem que ser seguido de uma ação. Não é verdade? Santo é o Senhor. Aquele homem, então, depois de ter sido curado e responder aos religiosos que não estavam verdadeiramente preocupados com ele, mas se ele carregava a cama ou não, Santo é o Senhor. Então, no verso 14 diz, eu já perdi a conta das horas, se já deu, eu já estou terminando. Amém. Santo é o Senhor. Depois, Jesus encontrou-o no templo. Ou seja, aquele homem então, apesar de ter passado um período ali que não sabia direito o que estava acontecendo, embora tivesse sido curado, recebido uma cura milagrosa, então agora sim, ele entende e ele vai ao templo, lugar onde cada um de nós tem que vir para receber instrução, tem que vir para receber palavra e antes de tudo, tem que vir para render adoração. Aleluia! Por quê? Porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, não apenas aqueles que fazem movimento, mas aqueles que entenderam quão glorioso foi o milagre que o Senhor fez na vida dele. E eu posso dizer que o maior milagre é a salvação que ele tem para cada um de nós. Santo é o Senhor. Aleluia! Nós vamos fechar no verso 15. E ele é um alerta. Eu sinto em meu coração. No verso 14, desculpa. Eu vou continuar. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, olha lá, mais uma vez o Senhor vem até aquele homem. Olha como nós somos preciosos. O Senhor nos dá chances, não é verdade? Nem todos têm esse privilégio. Nem todos têm.
Mas o Senhor no templo falou a palavra, o verbo falou e disse: eis, é um fato, é uma constatação, eis que já estás são. Você está, é um fato. Eu tirei você daquele mundo de sofrimento, eu tirei você daquele mundo de podridão, eu tirei você daquele mundo de engano. Você passa pelas águas e agora você está na minha casa. Mas, atenção! Santo Senhor. Bendito seja o teu nome pela tua palavra, Senhor. Depois Jesus se encontrou no templo e disse-lhe: eis que está são. Não peques mais. Não volte para o caminho de onde eu te tirei. Não volte para o lugar de tormento de onde eu te tirei. Cuidado. Eu fui até você. Podendo estar na festa, eu me importei com você. Eu fui lá, eu te busquei, eu te trouxe, eu te lavei. Atenção! Cuidado para que não peques e que não te suceda coisa pior. Santo é o Senhor. Um alerta que o Senhor dá para a igreja dele no dia de hoje. Ele nos tirou da sujeira, do engano, muitas vezes de pessoas que viviam na crendice porque minha mãe disse, porque minha mãe ensinou. Não, o verbo vivo se revelou, ele veio, passamos pela porta, passamos pelas águas batismais, chegamos na igreja. Cuidado, cuidado, não volte, porque olha que coisa linda. No verso 15, o homem entendeu. E todo aquele que entende o chamado do Senhor Jesus faz o quê? Ele retirou-se e foi contar aos outros quem era Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Será que estamos sendo boca de Deus também aos perdidos que ainda não chegaram aqui na casa do Senhor? Será que estamos sendo boca de Deus para aqueles que estão também sem esperança? Aqueles que estão desesperançados nas escolas. Nós trabalhamos com criança, com adolescente, umas conversaiadas, umas risadaiadas. Eles não sabem nem por que ri, eles não sabem nem o que conversa e tá achando que aquilo é bonito. Santo é o Senhor. São desesperançados, são perdidos que o Senhor está chamando a mim e a você hoje para ir lá pregar para eles. Ele está chamando para pregar, aleluia. E nós estamos brincando de ser crente. Está achando engraçado vir na igreja? Está achando muito engraçado? O Senhor nos chamou para um propósito. Vocês, eu, nós fomos chamados para um propósito. Qual é? Anunciar o reino de Deus nessa geração. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Bendito seja. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado através do testemunho de cada um de nós, porque nós fomos chamados para a glória do nome do Senhor. Como palavra, a cada dia, invistam do seu tempo, do nosso tempo em aprender. Não dê desculpa. O mais importante é nós aprendermos a palavra, porque a palavra que é o próprio Cristo nos ensina aqui para ter uma vida digna, uma vida honrada, para que quando Ele nos chamar nós não tenhamos nada de pendência. Nós podemos sim ir para a eternidade e morar com esse Senhor que deu a própria vida, como disse aqui em um dos hinos, não é? João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa oportunidade hoje é dada para cada um. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Good.